Convido os irmãos a se colocar em pé. Em reverência à palavra do Senhor. Os irmãos abram a Bíblia, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Vou ler os versos que, com a graça de Deus, estaremos considerando agora. 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Amém. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para a pregação. Pai nosso, Deus bendito, queremos nesse momento, Senhor, de culto, pedir a tua bênção, Senhor, para nós no momento da instrução da tua palavra. Que teu Espírito Santo, Senhor, me auxilie, me dê graça, sabedoria, para instruir o teu povo, e que teu Espírito, Senhor, também capacite os irmãos e as irmãs, para que ao ouvirem a palavra possam, na dependência do Senhor, aplicar ao coração essas verdades. Que o Senhor nos anime, que o Senhor nos encoraje a permanecermos, Senhor, firmes nas verdades que temos aprendido, com vistas à oposição, Senhor, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, porque entendemos que o Senhor nos chamou para a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração, recebe a nossa adoração, recebe o culto e os louvores que acabamos de entoar a Ti. Que tudo, Senhor, seja reflexo da natureza do nosso coração. Que não haja em nós, Senhor, nenhuma hipocrisia, nenhuma falsidade, mas que o nosso coração, regenerado pelo Senhor, seja grato a Ti a todo momento e agora no culto também, Senhor. Abençoa todos aqui presentes, que sejamos edificados e abençoa também os enfermos, Senhor, da Tua igreja, os irmãos que têm sofrido, que têm padecido, que têm experimentado debilidade. Que o Senhor os conforte, que o Senhor os ajude, que o Senhor os auxilie, que o Senhor venha prover tudo o que é necessário, a boa saúde deles. E nós pedimos, Senhor, que a Tua agradável, perfeita e boa vontade seja feita na vida deles. Continua conosco, Senhor, em nome de Cristo nós choramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Existe uma doutrina cristã reformada, né? Mais precisamente, falando mais precisamente, a doutrina reformada da sola Escritura. A doutrina da sola Escritura, somente a Escritura, não consiste, é verdade, no fato de que nós, como cristãos, só podemos ler, estudar e conhecer a Bíblia Sagrada. Não. Podemos e até devemos conhecer boa literatura. Boa literatura cristã, até não cristã, se for boa de fato, né, à luz da Bíblia Sagrada, podemos sim conhecer, sem dúvida nenhuma. Mas nós, irmãos, precisamos sempre tomar cuidado quando nós nos referimos a uma informação, a um conhecimento extrabíblico. Repito, nós podemos e devemos ler boa literatura. Nós temos a nossa reunião de sábado, onde nós
passamos anos e anos lendo bons livros cristãos, reformados. Temos, inclusive, como documento de fé da nossa denominação, os documentos de fé, os símbolos de fé de Westminster, que para nós resumem a doutrina bíblica, embora não sejam inspirados, tem o seu fundamento na Escritura Sagrada. Eu dizia, a doutrina da sola Escritura, ela não consiste em lermos, estudarmos e conhecermos apenas a Escritura, mas devemos tomar o cuidado com conhecimento extra-bíblico. Porque tudo aquilo que não for encontrado na Escritura, e digo, ainda que seja edificante para nós, ainda que seja algo bom para nós, se adentra a Igreja de Cristo, se adentra os nossos arraiais e nos impulsionam a discussões tolas, a considerações inúteis, aí nós pecamos. Porque aí nós vamos trazer informação fora da Bíblia e, na prática, quando alguém quer discutir questões fora da Bíblia, dando uma ênfase ou valorizando como se fosse a Escritura, nós colocamos as verdades extra, ou as informações extra-bíblicas no mesmo patamar da Escritura. E se não tomarmos cuidado, nós podemos até supervalorizar ou valorizar mais as informações extra-bíblicas do que a própria revelação bíblica. A doutrina da sola Escritura nos ensina, então, que podemos sim conhecer e ler boa literatura cristã, mas a doutrina da sola Escritura nos ensina que a Escritura é suficiente para nós, que é somente a Escritura que revela o plano salvífico de Deus. É apenas a Escritura que revela a graça especial de Deus com vistas à salvação daqueles a quem Deus quer salvar. A doutrina ou ensino que é fora da Bíblia não deve ter o mesmo peso que tem as Escrituras e não deve adentrar a igreja para nos impulsionar a discussões inúteis. Disso, Paulo trata aqui desse trecho que acabei de ler com os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao versículo de número 7, como eu vou estar elucidando aos irmãos a partir de agora. Mas antes eu lembro que domingo retrasado eu introduzi a carta aos irmãos, apresentando as razões pelas quais eu escolhi tratar de 1 Timóteo. Se Deus permitir, olharemos para a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito também, conhecida como cartas pastorais. Então eu introduzi a carta aos irmãos, a primeira carta, dando as razões pelas quais nós vamos considerar esse texto, depois os propósitos do apóstolo Paulo e, por último, nós vimos aqui os assuntos principais que vão ser tratados dentro desta carta. E domingo passado, nós começamos precisamente a exposição olhando para os 2 primeiros versos que foram lidos há pouco pelo presbítero Jonas, onde Paulo apresentou a verdade de que a sua carta, por ele ser apóstolo, esse foi o que nós tiramos do texto, por ele ser apóstolo, chamado por Cristo, tendo recebido revelação direta da parte de Deus, então o que ele escreve, o que nós lemos, o que nós temos diante de nós, não é apenas uma instrução, um ensino de um pastor experiente como Paulo, mas, sobretudo, palavra do próprio Cristo, palavra inspirada da parte de Deus. Ele escreveu como um apóstolo de Cristo. Escreveu a Timóteo, um pastor, mais necessariamente um evangelista, designado para a igreja de Éfeso, para cuidar da igreja. Um irmão, um evangelista, um pastor evangelista, que foi fiel ao apóstolo Paulo. Na verdade, foi fiel a Deus, que havia designado Paulo como apóstolo, cuja autoridade era exercida sobre várias igrejas, as igrejas às quais ele havia instituído. E vimos ainda, irmãos, que, como Timóteo, todos nós precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus, para que possamos combater o bom combate, para que possamos, então, continuar na peleja do Evangelho. Obrigado. E agora, irmãos, Paulo, aqui na carta, começa, de fato, o assunto. De fato, ele traz, a partir do versículo 3, o primeiro assunto dos vários assuntos que ele vai tratar na carta. E aqui, nesse primeiro capítulo,
não só no versículo 3 ao 7 que li, mas o capítulo 1, todo o primeiro capítulo, Paulo trata do primeiro assunto, que é a falsa doutrina, ou o falso ensino, ou as falsas doutrinas. Que os irmãos visualizem, do verso 3 a 7, que nós vamos considerar agora, Paulo faz menção aos falsos mestres e diz que é necessário que Timóteo admoeste os falsos mestres. É necessário lidar nesse sentido de admoestação com os falsos mestres, porque isso é função também do pastor. Ao aspecto positivo do pastor, onde ele ensina, onde ele encoraja, mas ao aspecto negativo, onde ele tem que lidar com os falsos mestres, ele tem que enfrentar as falsas doutrinas. Claro, não na sua força, não com seu conhecimento, mas com tudo aquilo que ele havia recebido da parte de Deus, ele também deve labutar nesse sentido. Depois, nos versos 8 a 11, Paulo vai falar da lei, porque os falsos mestres tinham uma compreensão deturpada, deliberada da lei. E Paulo vai dizer no verso 8 a 11 que a lei é boa, ainda dentro desse tema das falsas doutrinas. No versículo 12 a 17, Paulo vai falar da misericórdia, porque, contrário às falsas doutrinas, que queriam impor princípios que não eram da revelação cristã, e queriam assim, os falsos mestres queriam assim, manipular aqueles que estavam sob o comando, pelo menos que eles pensavam estar sob o comando deles, diferentemente da falsa doutrina, a lei de Deus revela a misericórdia do Senhor, que na verdade é revelada na pessoa de Cristo Jesus. E no final do capítulo 1, ainda nesse assunto da falsa doutrina, Paulo vai encorajar Timóteo a ir para o combate, a combater o combate, dizendo que alguns dentre os falsos mestres, como ele menciona aqui o nome de dois, como Himeneu e Alexandre, que acabaram se desviando, acabaram sucumbindo na luta exatamente por causa das falsas doutrinas. Esse é o panorama do primeiro capítulo. Como disse aos irmãos, eu quero hoje apenas considerar de forma breve os versos 3 a 7. O tema principal do capítulo, falsas doutrinas. E agora o verso 3 a 7, quero considerar sobre o tema falsas doutrinas não geram amor cristão. Em primeiro lugar, quero chamar a atenção dos irmãos para o pedido de Paulo, para a exortação de Paulo. O pedido e a exortação aqui é a mesma coisa. Então, Paulo faz um pedido a Timóteo, versículo 3, depois as falsas doutrinas e os resultados delas, versículo 4, versículo 6 e 7, e por fim o propósito do apóstolo Paulo, no versículo 5. Sobre o pedido de Paulo, como nós lemos, quando eu estava de viagem, os irmãos sabem que Paulo viajava, o ministério de Paulo consistia exatamente em estar indo de cidade em cidade, não apenas para instituir igrejas, mas para fortalecer as igrejas que ele havia instituído debaixo da graça de Deus e da dependência do Espírito Santo. Paulo tinha isso consistia o ministério dele. Era um ministério itinerário, um ministério apostólico, como disse na introdução, domingo passado. O ministério apostólico consistia nisso, uma autoridade não sobre uma igreja, mas sobre várias igrejas. E Paulo diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu te roguei, Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. O apóstolo Paulo, no domingo passado, tinha Timóteo como um grande colaborador, era filho na fé do apóstolo Paulo, havia sido provavelmente discipulado pelo apóstolo Paulo, e então Paulo agora encoraja Timóteo, pede, eu te roguei, eu fiz esse pedido, ou eu te admoesto, Timóteo. A verdade é que Paulo está ordenando Timóteo para que ele ficasse, havia ordenado Timóteo para que ele ficasse em Éfeso. Não, a ordem de Paulo não estava fundamentada necessariamente numa autoridade própria do apóstolo, mas numa autoridade apostólica, como já mencionado. E Paulo diz, eu te coloquei lá, Timóteo, eu roguei que você ficasse ali, que tu ficasses ali, para que admoestasse, para que ordenasse a algumas pessoas. O termo aqui é um termo militar. O termo aqui é de uma ordem, e de uma ordem severa.
de uma ordem de um superior. Então vejam que o apóstolo Paulo olha para o evangelista Timóteo, que é fiel ao apóstolo Paulo, que havia sido designado pelo próprio Cristo. Então Paulo como que comunica, num certo sentido, a autoridade vinda de Deus para Timóteo. Porque uma vez que Timóteo era fiel a Paulo, e Paulo fiel a Deus, Timóteo é fiel a Deus também. Como todo cristão, em um certo sentido, quando nós abrimos a boca para falar das coisas de Deus, todos nós temos a autoridade vinda da parte de Deus, porque a autoridade, na verdade, não está em nós, mas naquilo que nós conhecemos como revelação bíblica, revelação direta da parte de Deus, grafada nas páginas da Bíblia, nas páginas da Bíblia Sagrada. E Paulo, então, dá uma autoridade a Timóteo nesse sentido. E Timóteo, como um pastor evangelista, tem essa incumbência de admoestar, de ordenar, e severamente. Ordenar a pessoas, diz o apóstolo Paulo, algumas pessoas, que elas não ensinem outra doutrina. O termo aqui, outra doutrina, significa ensinos que não eram os ensinos que Paulo havia dado a Timóteo, que não era o ensino das doutrinas cristãs já mencionadas aqui. Eu lembro que Paulo escreve essa carta na segunda metade do primeiro século da nossa era. Então a igreja ela já tem um corpo de doutrina formado. E Paulo diz que eles não ensinem, que essas pessoas não ensinem outra doutrina. Por quê, irmãos? Porque falsas doutrinas sempre, sem exceção, falsas doutrinas ou doutrinas contrárias ao ensinamento cristão sempre trazem confusão à igreja. Sempre vão trazer confusão à igreja de Cristo. Desculpa. Só para elucidar os irmãos, os estudiosos da carta, eles trazem à luz da própria carta informações que nos ajudam a compreender em que consistiam essas falsas doutrinas. Dizem os estudiosos que os opositores ou os oponentes do cristianismo, nesta carta aqui, ou melhor, nas cartas pastorais, quando Paulo escreve a Timóteo, as duas cartas, quando Paulo escreve a Tito, está em Creta, os oponentes do cristianismo, irmãos, consistiam em judeus, talvez cristãos, talvez judeus convertidos ao cristianismo, ou simpatizantes do cristianismo, mas não os mesmos judeus que aparecem nas outras cartas do apóstolo Paulo, que queriam, não pelo menos com o mesmo ensino, que às vezes queriam impor a circuncisão sobre os cristãos, queriam fazer com que eles obedecessem à lei propriamente dita do Antigo Testamento. Não necessariamente era esse corpo de doutrina. Mas aqui nas cartas pastorais, esses oponentes proibiam o casamento, diferente daquele outro grupo, como diz aquele outro grupo, valorizava um corpo de doutrina veterotestamentária e queria impor a circuncisão e outros princípios. Mas aqui, esse grupo proibia o casamento, proibia, inclusive, a ingestão de certos alimentos, a abstenção de certos alimentos, e alguns até diziam que a ressurreição já havia ocorrido. Algumas dessas imposições ou desses falsos ensinos são mencionados no início do capítulo 4. Nós podemos acompanhar ali, onde Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aqui está a doutrina deles, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E eles não apenas proibiam o casamento e pregavam uma abstenção de alimentos, mas esse grupo judeu, se é que eles eram judeus, né? Provavelmente judeus, esse grupo de promotores de heresia, de falso ensino, promoviam também a emancipação feminina, proibiam também a liderança feminina. Por isso, Paulo, no capítulo 2, no verso 11, vai dizer, a mulher
Timóteo, aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Os irmãos conhecem o restante dos versos, onde Paulo dá o seu fundamento escriturístico, o seu fundamento revelatório, que tem a sua base em Gênesis. Paulo diz, porque Adão foi criado primeiro. Ele é o líder. E quem pecou, no fim da história, foi Eva. E ela, então, foi castigada por isso. E ela vai cumprir o seu papel, ela vai ser abençoada por Deus, se ela permanecer no papel dela de mãe, de esposa, como Paulo vai mencionar. Irmãos, essas eram as falsas doutrinas, à luz da própria carta. E como eu dizia, as falsas doutrinas fazem mal à igreja. As falsas doutrinas têm resultados práticos. A falsa doutrina não é apenas algo contemplativo ou algo teórico, mas assim como o bom ensino, assim como a boa exposição bíblica, assim como a revelação de Deus ensinada de forma correta, traz uma prática excelente para a igreja, o falso ensino e a falsa doutrina traz práticas maléficas à igreja e tem os seus resultados ruins. E Paulo faz referência a esses resultados, que pelo menos ele lista, alguns resultados aqui na carta, no versículo 4. Eu vou ler novamente o verso 3, e diz, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Versículo 4, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Versículo 6, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Quais são os resultados das falsas doutrinas? Paulo diz, as fábulas. Quando ele escreve a Tito, no capítulo 1, no versículo 14, outra carta pastoral, ele chama essas fábulas de fábulas judaicas. Por isso os estudiosos dizem, provavelmente, os oponentes do cristianismo eram judeus, porque ele chama as fábulas de fábulas judaicas. As fábulas, irmãos, são mitos. As fábulas são ficção, ou são, mais simplesmente falando, invenção. O corpo de doutrina estava formado para a igreja. Na primeira metade do primeiro século. Nós estamos no século 21 e a igreja cristã está firme. A igreja de Cristo permanece fiel na terra, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E o corpo de doutrina está formado. Então, quando vem alguém e inventa algo, isso não passa de fábula. Se nós lembrarmos do que Paulo escreve aos Gálatas, ele diz ainda que um anjo vindo do céu anuncia um outro evangelho diferente desse, que seja anátema, que seja maldito. Não há nada fora da Escritura Sagrada que seja, nesse sentido, do corpo doutrinário, que seja relevante e que possa ser colocado. Se há algo fora da Escritura, é algo que Deus não revelou, e alguém quer trazer para dentro do corpo da igreja, isso é fábula, isso é heresia, isso é invenção. Era isso que estava ocorrendo, por exemplo, se nós lembrarmos dos versos que acabei de ler aqui, na carta mesmo, proibição de alimentos. É verdade que dentro do contexto da antiga dispensação, ou da economia antiga, ou da forma de administração antiga, ali no Antigo Testamento, na primeira dispensação da graça, é verdade que ali havia algumas proibições de alimentos. Mas Paulo está escrevendo a igreja que está presente já em vários lugares e que saiu do contexto judaico. E Paulo diz agora, então, não deve haver proibição. Isso é invenção. Se alguém vem impor algo para a igreja, dizendo que não pode fazer isso, ou proibindo o casamento, por exemplo, quando a Bíblia claramente motiva os outros a se casarem, a constituírem família. Então isso é invenção, isso é fábula. Mas Paulo menciona uma outra
um outro resultado de um falso ensino prático para a igreja. É a discussão de genealogias sem fim. Genealogias sem fim aqui consistia em discussões, irmãos, de registro de descendência. É verdade que no Antigo Testamento, lá na época de Israel, os judeus valorizavam as genealogias. Por isso que nós encontramos muito no Antigo Testamento, né, textos longos que mostram a ascendência de alguns homens. Isso era importante lá. Mas existe um documento Talmud, chamado Talmud, que era um documento judaico, onde apresenta uma linhagem muito grande, traz um relato de genealogia e começa a querer descrever coisas da vida de algum personagem ali que não tinha relevância nenhuma. Os irmãos, só para tentar ilustrar melhor para os irmãos, a nossa época acaba de cinematográfica, a época da mídia, acaba fazendo isso também. Quando você vê, por exemplo, o filme de Noé, você assiste o filme de Noé, eu não estou fazendo propaganda do filme aqui, eu nem assisti esse filme, eu lembrei agora. Vem Noé, e o filme de Noé, não é? O filme de Moisés ou qualquer outro filme, quando alguém vem assistir, que conhece a Escritura, vê que aquilo tem muita coisa ali que não está na Escritura Sagrada. Não passa de invenções e especulações daquele que produz aquele filme. Ele pode até ter o seu fundamento em algum livro, um suposto livro histórico, enfim. Pessoas fazem isso com a pessoa de Cristo, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentam um Cristo como o psicólogo mais importante do mundo, mostram um Cristo como o revolucionário. Alguns ousam escrever sobre a infância de Cristo, quando a Bíblia não nos apresenta a sua infância, pelo menos ali dos seus 14, 12 anos até a sua época do ministério, a Bíblia não menciona absolutamente nada. Então, fechando parênteses, era mais ou menos isso que ocorria dentro do judaísmo. Era mais ou menos isso que estava ocorrendo com esses falsos mestres, com as suas falsas doutrinas. Eles discutiam genealogias sem fim, supervalorizando a genealogia. Isso ocorre até também dentro de algumas igrejas. Alguns acham que é mais importante ter uma ascendência judaica do que realmente ser piedoso diante de Deus. Existe não vou citar o nome, para não ser antiético, uma moça conhecida dentro da política que descobriu que ela era considerada protestante e descobriu que tinha uma ascendência judaica e o que fez, então, se converteu ao judaísmo. Como se isso fosse mais importante. Eu descobri que meu tataravô, ele é judeu, então eu estou dentro do povo de Deus, eu estou dentro da linhagem do povo de Deus, quando, na verdade, à luz de toda a revelação bíblica, os descendentes de Abraão são os descendentes que seguem a sua pisada. São os que creem em Cristo como Abraão creu em Cristo. Isso consistia em discussões sem fim, discussões que não tinham sentido nenhum, com base em genealogias sem fim. E Paulo ainda fala de loquacidade frívola. Né? Aqui são discussões inúteis. Ou ainda nós poderíamos usar um termo mais direto para nós, não passa de conversa fiada. Sabe quando a conversa fiada? Fala. Tudo isso, irmãos, sem a base bíblica. Tudo isso sem o conhecimento bíblico. E por qual razão? Paulo, nós lemos aqui que o que eles queriam, esses falsos, esses homens que promoviam, essas pessoas que promoviam esses falsos ensinos, essas discussões, eles buscavam popularidade. Eles queriam ser vistos porque eles, na verdade, queriam ser considerados como mestres da lei. Os estudiosos dizem até que eles tinham uma exegese sutil. Eles procuravam fazer a exegese deles, tinham uma hermenêutica extremamente sutil, com as suas próprias regras. Sabem aqueles que se debruçam, pelo menos supostamente se debruçam no texto bíblico e começam a tirar verdades dali que ninguém vê? Existem mestres assim. Né? O que nós vimos no nosso mestre, pastor Paulo, era o contrário. Debruçava para dizer, olha, é isso que o texto está dizendo e nós mesmo, é isso aqui que o texto está dizendo.
Mas os falsos mestres não fazem isso. Eles cavam e tragam algo que ninguém está vendo ali. Ou seja, só eles tinham aquela revelação. Só eles tinham essa sutileza e essa suposta astúcia e capacidade única, porque eles queriam ser mestres. Eles queriam ser mestres da lei. E Paulo diz, na verdade, eles nem entendiam nada. Eles não entendiam nem o que eles diziam. Eles não entendiam nem aquilo que eles afirmavam com tanta severidade. Porque essa é uma característica também dos falsos mestres. Eles impõem as verdades deles sem considerar aquilo que a Bíblia Sagrada, ou que o corpo de doutrina cristão revela. E Paulo diz ainda que esse orgulho, irmãos, deles só revelava a inabilidade deles. Porque como essas pessoas, quando alguém se apresenta como o único intérprete verdadeiro daquele texto bíblico, isso revela a malignidade do coração deles. E digo mais ainda, esse orgulho revela que eles não foram chamados para ser mestres. Porque os chamados para ser mestres, eles sempre aprendem. Eles sempre estão dispostos a aprender. Essa é uma característica de quem foi chamado para ser mestre. Se tem alguém que não aprende mais, se tem alguém que pensa que conhece tudo e que tem uma capacidade muito grande para entender facilmente todas as coisas, esse não foi chamado. Esse acaba atropelando as suas palavras, acaba tropeçando nas suas próprias palavras e perde, então, o real sentido de ser mestre dentro da igreja. Estou falando dentro da igreja. Qual é a função do mestre, pastor, dentro da igreja? Se não estudar, aprender e comunicar aquilo que foi revelado na doutrina cristã. Aquilo que faz parte do corpo apostólico de doutrina. A doutrina cristã tem um fundamento. São os apóstolos e os profetas. É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o mestre vai até ali, vai aprender, e aprendendo, vai transmitir aquilo que ele aprendera. Esses aqui não conseguiam aprender. Talvez, penso, nem convertidos eram. Nem convertidos eram. Porque os convertidos pelo Espírito Santo, à luz do que nós aprendemos no Evangelho de João, aqueles que têm o Espírito Santo são objetos da comunicação do Espírito Santo. Isto é, o Espírito Santo comunica a eles tudo aquilo que Cristo já revelou. Foi Jesus quem disse isso ali em João. Olha, eu vou mandar o Espírito sobre vocês e ele vai transmitir tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Essa é uma característica. O Espírito Santo não vem trazer uma nova compreensão daquilo que Cristo ensinou. Não, ele vem transmitir. Ele vem habilitar, como habilitou o apóstolo Paulo, como habilita Timóteo a pastorear a igreja de Éfeso, para que Timóteo fosse a Escritura diferente dos falsos mestres. Mas isso me fez lembrar quando Tiago escreveu a sua epístola e disse, meus irmãos, a epístola de Tiago está dentre as epístolas gerais, né, todas as igrejas, e Tiago disse, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Claro que, como cristãos, nós podemos exortar uns aos outros, nós aprendemos uns com os outros, podemos ensinar uns aos outros. O texto não está dizendo, nem eu estou dizendo isso, que só o pastor pode ensinar algo, alguém. Não, mas é no contexto da igreja, é no contexto da carta, melhor, é no contexto eclesiástico. Paulo está escrevendo ao evangelista Timóteo contra os falsos mestres, contra falsas doutrinas. Por isso, ele escreve o capítulo 3, conhecido por nós, as qualificações daqueles que aspiram ao episcopado. Quais são as qualificações? As qualificações do capítulo 3 jogam por terra a presunção, a pretensão desses falsos mestres aqui, que queriam muito mais manipular e levar a igreja ao fracasso do que ao sucesso, né? Espiritualmente falando aqui, da igreja como coluna e baluarte da verdade, como aquela que anuncia a verdade. O que é a verdade, irmãos? Senão o que Cristo revelou. A verdade não consiste em fábulas, a verdade não consiste em genealogias sem fim, em discussões inúteis.
não é? Ou em pretensão, em popularidade, buscar popularidade. Isso é atenção para nós. Né? Porque se tem algo que é maléfico à igreja, é alguém que busca popularidade ocupar o cargo ou a função de pastor da igreja. Se alguém busca popularidade, irmãos, ao invés de se humilhar diante de Deus e transmitir as verdades bíblicas, isso levará a igreja ao caos. Isso fará com que a igreja, ao invés de caminhar na trilha, não é, que Deus determinou, no caminho que Deus colocou para que ela andasse, ela vai se desviar e ela vai fracassar. E ela não será mais coluna e baluarte da verdade. Ela será o quê? Será um clube, será um salão de festas, ou qualquer outra coisa. O evangelicalismo está aí para nos mostrar isso. São poucas as igrejas. Mas, infelizmente, temos que orar pelas igrejas do nosso país. São poucas as igrejas onde você vai e ouve uma pregação sã, uma pregação simples, uma instrução, uma exposição de um texto bíblico com vistas à edificação da igreja. O que você encontra são homens muito mais preocupados com a sua profissão, o seu salário, ou o seu status, ou a sua popularidade, e isso não faz bem nenhum à igreja. Leva a igreja ao fracasso, como eu havia dito. Obrigado. Quando Paulo se refere a essas falsas doutrinas, né, as quais ele escreve aqui, doutrinas difundidas pelos falsos mestres, Paulo diz, não, na igreja não pode haver isso, porque estas coisas promovem mais discussões do que o serviço de Deus na fé. Ao invés disso, o apóstolo Paulo apresenta o seu propósito aqui no versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação, Timóteo, visa ao amor que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui, de fato, daria o outro sermão, que é o coração puro, o que é uma consciência boa e o que é uma fé sem hipocrisia. Paulo está dizendo, Timóteo, ao invés de na igreja ocorrer todo esse tipo de confusão, de discussão, coisas inúteis, o que deve haver na igreja? Para lembrar os irmãos o que é a igreja? A igreja é do Deus vivo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, o que deve haver na igreja, Timóteo, não são discussões, mas os irmãos devem viver o amor. O amor. Para nós lembrarmos do que é amor, em que consiste o amor, basta lembrarmos do que João nos ensina. Deus nos amou, por isso nós amamos. O exemplo perfeito de amor está em Cristo, quando Deus dá o seu Filho para morrer na cruz por nós. Paulo diz, o que deve haver na igreja é um amor. E esse amor genuíno, ele procede de um coração puro, ou seja, de um coração regenerado, de um coração limpo pelo Espírito Santo, de um coração que não é sujo pelo pecado, de um coração que não está contaminado pela malignidade do pecado, pela miséria do pecado, pela desgraça do pecado, mas é um coração que foi alvo da misericórdia, da graça e da paz do nosso Deus. É um coração que foi transformado. Só um coração transformado pelo Evangelho ama. Só um coração purificado pelo Espírito de Deus, que é santo, consegue amar. Paulo ainda diz, é necessário viver o amor. Esse amor procede de um coração puro, de um coração regenerado, e também de uma boa consciência. Isso não era peculiar aos falsos mestres. As suas falsas doutrinas denunciavam que eles não tinham um coração puro e que eles não tinham uma boa consciência. O que Paulo tem em mente como uma boa consciência? Uma consciência que é guiada pela revelação da doutrina cristã. Isso é uma boa consciência. Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de conduzir a nossa mente, a nossa consciência, a nossa vida muito mais com verdades fora da Escritura do que com a Bíblia Sagrada. E aí nós não teremos uma boa consciência. A consciência boa, ela é regulada, ela é
conduzida pela palavra de Deus. Esse amor que deve viver na igreja, né, procedente de um coração puro, de uma boa consciência, também é procedente de uma fé verdadeira. Não uma fé falsa, não uma fé fingida, não uma fé hipócrita. Hipocrisia, ou ser hipócrita, no sentido muito simples, para elucidar um pouco os irmãos, é ter máscara. É colocar máscara no rosto. Então você agora tem aquela personagem na sua frente. É atuar diferente de ter um coração puro, ou contrário, melhor. É atuar contrariamente ao amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé verdadeira. Então, sem hipocrisia, com uma fé genuína, e a fé genuína tem a base nas Escrituras, tem a base na doutrina cristã, no corpo de doutrina aqui, o corpo cristão. E antes de concluirmos, irmãos, é importante mencionar ainda que ter um coração puro, ter uma boa consciência e ter uma fé verdadeira não é algo que ocorre naturalmente. Não é algo que surge apenas de conhecimentos. E nem bíblico. Nem bíblico. Mas é algo que é gerado pelo Espírito Santo mediante os meios de graça. Né? Claro, ele usa os meios de graça, o mesmo meio que ele estabeleceu, o próprio Deus estabeleceu, e a Escritura Sagrada está, obviamente, dentre esses meios de graça. Mas um coração puro, uma boa consciência, uma fé verdadeira, são frutos que vêm da ação do Espírito Santo na vida dos verdadeiros crentes. Não dos falsos mestres, que promovem as suas falsas doutrinas. Que deve ficar para nós, irmãos, nesse breve sermão. Primeiro, aplicando geral para a igreja. Claro que isso tudo era para o pastor Timóteo, né? Isso é para mim, como ministro do Evangelho, colocado por Deus com a responsabilidade de servir os irmãos no pastoreio, mas aplicando a toda a igreja, não só ao pastor, aos presbíteros, mas a toda a igreja. Irmão, nós temos que ser objetivos naquilo que nós já conhecemos. Revelação bíblica, doutrina bíblica, me refiro. As discussões tolas e vagas não servem para nada, irmãos. Se pensarmos numa vida verdadeiramente piedosa, não servem para nada. A nossa objetividade tem que ser apresentada com base nas Escrituras, nos nossos documentos de fé, que ensinam as Escrituras. Verdade? Na boa literatura cristã, que tem o seu fundamento na Escritura, mas nós temos que ser objetivos. Nós temos que buscar a glória de Deus, o bem da igreja, o crescimento da igreja, e não as discussões tolas. Isso vale para a nossa reunião de sábado, viu? Para nós não fugirmos, para nós sermos objetivos e entendermos que aquilo que nós estamos lendo, seja qual o livro for, busca a nossa edificação, busca a compreensão da igreja e o crescimento da igreja. Não discussões tolas, discussões vagas, genealogia sem fim, conhecimento extra-bíblico, porque isso não tem valor nenhum no que Paulo está se referindo aqui. Sejamos objetivos, portanto, irmãos, com base nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, que haja em nós as qualidades vindas do Senhor. Refiro aqui ao que Paulo escreveu. Busquemos, irmãos, o amor fraternal, o amor verdadeiro. Busquemos um coração puro. Busquemos uma boa consciência e a fé verdadeira. Como eu disse, o propósito da palavra de Deus, o propósito da revelação bíblica não é o conhecimento bíblico em si. Não é esse o propósito. A Escritura Sagrada foi dada à igreja, não para que a igreja tivesse o conhecimento das Escrituras Sagradas, mas para que a igreja seja constantemente transformada pelo Espírito Santo. Esse é o objetivo da revelação bíblica. Porque vejam que, em um certo sentido, conhecimento eles até tinham, os falsos mestres, fossem aqueles deste contexto das cartas, dessas cartas pastorais, fossem aqueles que tivessem o conhecimento das outras cartas que se opunham à realidade cristã. Então, repito,
O intuito da Escritura Sagrada não é o conhecimento em si da Escritura Sagrada, mas é a transformação da igreja. É a santificação da igreja, é a habilitação da igreja para que ela guarde esse sentido, para que ela seja coluna e baluarte, para que ela guarde as verdades, proteja as verdades do Evangelho e promova se opondo às falsas doutrinas, aos falsos ensinos. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, não queiram ser mestres, não falsos mestres, não. Que Deus lhes conceda humildade, a mim também, a todos nós, os irmãos. Humildade em que sentido, irmãos? Para sempre aprender. Sempre aprender. E sempre considerarmos as doutrinas simples de Cristo. As doutrinas do Evangelho. As doutrinas que foram entregues à igreja. Agora, sejamos ousados sim, não para buscarmos popularidade, não para sermos vistos como grandes conhecedores da Escritura, mas sejamos ousados, irmãos, para nos opormos aos falsos ensinos, para combatermos o erro, para combatermos a conversa fiada, ou a loquacidade frívola, ou as discussões inúteis. Aí sim, nós temos que ser ousados. Nós não queremos ser mestres para uma popularidade. Nós queremos ser ousados, sejamos ousados para combater o erro, para combater a falsa doutrina, para admoestar as falsas pessoas. Timóteo, na sua função de evangelista, tinha o púlpito para exortar, para admoestar, assim como o pastor da igreja tem o púlpito para admoestar, para exortar os irmãos, para combater alguém, um homem ou uma mulher que queira trazer algum ensino dentro da igreja, e os irmãos têm a comunhão dos santos, o dia a dia, para também se opor, para combater, porque todos nós temos essa responsabilidade de guardar as doutrinas cristãs. Nós fomos colocados por Deus na igreja. Nós somos a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oposição ao erro, fundamento na Escritura. Não a discussões inúteis, não a genealogias sem fins, não a fábulas. Sim, a revelação bíblica. Sim, a doutrina que nós conhecemos. Sim, aquilo que nós já temos firmeza. E aí nós vamos combater o bom combate. E nós vamos ver que a lei é boa, como Paulo vai mencionar nos versos seguintes, que nós vamos considerar no próximo domingo, se Deus assim permitir. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir ao presbítero Zoene que escolha um hino ou um cântico. Nós vamos louvar o nosso Deus, depois orar, impetrar a bênção apostólica e encerrar o culto. Vamos cantar o hino 303, nosso inário.